Olha só, em homenagem ao Dia Nacional dos Profissionais da Educação, o nosso repórter, Donato Costa, entrevistou o diretor do Colégio Estadual Odisseu do Bonfim, Peixinho Macedo. Põe na tela a produção. Olá você conectado ao melhor conteúdo, à melhor informação, ITV, programa Bonfim Notícias, eu, Donato Costa, trazendo muita informação. Hoje, dia 6 de agosto, é um dia muito especial, Dia Nacional dos Profissionais da Educação. E nada mais, nada menos, para falar sobre esse dia tão importante para a classe, estou com o diretor do Colégio Estadual Senhor do Bonfim, Peixinho Macedo, que gentilmente vai falar para a gente sobre o dia e também os desafios da educação nos tempos atuais. Senhor Peixinho, muito obrigado por nos receber aqui na sua diretoria para falar para a gente sobre um assunto tão importante. Um dia que homenageia o senhor, os seus colegas profissionais, como também, principalmente, da educação em tempos atuais. Seja muito bem-vindo aqui à ITV. Bom dia a todos. Eu que agradeço a oportunidade de poder falar um pouco da educação nesse momento de dificuldade, momento de incerteza, momento de muito medo ainda. Sabemos que o risco do Covid continua ainda na sociedade, então é um momento de muita insegurança, mas que precisamos já começar a pensar em retornar a viver, retornar às atividades sociais, atividades de trabalho. Precisamos voltar a viver normalmente. E nesse dia importante, a gente não pode esquecer de parabenizar todo o quadro pessoal que faz parte da escola, do porteiro que recepciona as pessoas, com seu álcool gel, com medidor de temperatura, orientando a procurar o setor correto, pessoal de secretaria, que é quem cuida desde a matrícula do aluno até a documentação no final do curso, pessoal de limpeza, que procura manter os ambientes limpos, pessoal de cozinha, que cuida da alimentação desses alunos, pessoal de mecanografia, que nesse período tem trabalhado bastante na questão da impressão de atividades, na entrega de atividades para os alunos refazerem em casa, no recebimento dessas atividades, separar, repassar para o professor fazer a correção, recebe de volta, todo um processo que demanda um certo esforço e muito trabalho. E as vice-diretoras que trabalham incansavelmente no controle das aulas remotas junto com os professores, no dia a dia, divulgando horários, atendendo o aluno, tirando dúvidas. E, por fim, os professores, que são os baluartes desse momento, que o professor, nesse momento, é um herói, porque ele prepara a aula em casa, ele dá a aula remota, ele prepara a atividade para vir para a escola, para que seja entregue ao aluno que não tem acesso. Esse aluno pega essa atividade, leva para casa, faz a atividade, devolve para a escola, o professor pega de volta para fazer a correção, faz uma relação de notas, manda para a escola para lançar no sistema. Então, é todo um processo em busca da educação, não digamos que seja o perfeito nesse momento, mas tentar dar o melhor da educação para a nossa juventude. Nós sabemos que a educação tem uma missão nobre de preparar as novas gerações. E preparar essa geração nesse momento não é fácil, porque nós precisamos de uma educação que seja acolhedora, uma educação que seja paciente, uma educação que seja motivadora, para que esses jovens consigam executar as tarefas das suas demandas do dia a dia. E preciso contar com o apoio da escola. Se a escola não apoiar, não orientar, se torna difícil para um adolescente que às vezes até enfrentou problemas da própria Covid na família. Então não está com a cabeça totalmente voltada para estudar. Então a escola tem um papel fundamental nesse momento e nós sabemos que esse papel não é somente do professor, só da direção da escola, é toda uma estrutura que tem na escola. E o governo do estado, representado na nossa cidade pelo NTE 25, a pessoa da diretora, a professora Raquel, ela tem trabalhado incansavelmente no sentido de resolver as demandas, de dar um apoio, de dar soluções para os problemas na educação, que não são poucos, são muitos. E ela tem trabalhado incansavelmente em dando esse apoio a gente nas escolas. Seu Peixinho, voltando um pouco ao tempo, como o senhor decidiu entrar na área da educação e há quanto tempo o senhor já está nessa área tão importante para toda a nossa sociedade? Olha só, a minha trajetória na educação, eu costumo dizer que eu já tenho, aqui no Colégio Estadual, quase 40 anos de convivência no Colégio Estadual.
A minha primeira formação de ensino médio foi no colégio estadual, na época do curso de contabilidade. Depois eu fui para a Casinha Feliz, fiz magistério. Em seguida passei no vestibular da UNEB, quando abriu, no segundo vestibular. Aí fiz o curso de matemática, licenciatura em matemática. Depois eu fiz um curso de pós-graduação, também na UNEB. E em 92 eu passei num concurso do Estado para professor de matemática na época. E ingressei em 92 no Estado. Hoje já vou completar agora em outubro, né? Já 29 anos de Estado. E foi o seguinte, no início você entra jovem, cheio de ideias, né? Na época da minha juventude, a gente tinha alguns ideais e achava que talvez dentro da educação isso fosse possível você colocar em prática. A gente encontra algumas barreiras, né, no percurso e tal, mas também você começa a aprender a gostar da educação, porque você passa a ver ela com outro olhar. A partir do momento que você consegue transmitir conhecimento para um jovem, para um adolescente, e lá na frente você vê aquele jovem no mercado de trabalho, ele voltar para você, professor, passei em tal universidade. Então isso lhe dá um certo, não digo que é um egoísmo, mas levanta-se um pouquinho o astral, que aquele trabalho valeu a pena. Mesmo com tanta dificuldade que a gente sabe que enfrenta a educação pública. Mas isso é muito valioso. Então, e aí foi passando os anos e eu fui cada vez mais tomando gosto pela educação, a ponto de que eu tinha um comércio e quando a coisa apertou, ficou difícil, não estava dando conta, eu optei em ficar na educação. Sair do comércio e ficar na educação. E não me arrependo porque, além do trabalho ser prazeroso, porque você se relaciona com pessoas todos os dias, cada ano você faz uma enorme quantidade de amigos, pessoas que falam comigo na rua que às vezes nem me lembram. Você não me lembra mais de mim não, professor? É difícil lembrar de tantos, mas a gama de amizade que eu tenho fora, sai nas ruas aí, né? E todo lugar tem alguém que me conhece. O Peixinho, professor Peixinho. Então, isso é gratificante demais. Eu, enquanto professor, me sinto uma pessoa feliz. Às vezes eu digo, está feliz? Eu digo, não, eu não estou, eu sou uma pessoa feliz. Gosto do que faço, me sinto bem, tenho muita amizade, eu sou um homem feliz com isso. Citando o caso, externando o senhor, mas também no caso de todos os profissionais da educação. Na sua visão, conhecimento próprio, a vivência, a maior dificuldade hoje do profissional de educação para poder desempenhar o seu trabalho da melhor forma, para também, de certo modo, chegar ao aluno, como também todas as classes de estudantes? No momento atual, nesse momento de pandemia, sem dúvida nenhuma, a gente sabe que a questão da tecnologia ainda impera um pouco, tanto na questão do manuseio, né, a estrutura da escola, o manuseio pelo professor e pelo próprio aluno, ainda gera alguns conflitos. Isso tem emperrado um pouquinho na questão da transmissão do conhecimento e, obviamente, né, na absorção desse conhecimento pelo alunado. Agora, se você fugir um pouquinho assim da questão da pandemia, eu posso lhe dizer assim, por exemplo, no colégio estadual a gente tem um quadro de professor muito bom, né? Pessoas que todos com nível superior, com mestrado, com doutorado. Então, assim, um quadro de professorado muito bom. E o relacionamento da equipe aqui na escola também é muito bom. Sabe, lógico, alguns estão se aposentando, vai entrar pessoas novas, e isso, às vezes, demanda alguns ajustes, né, no quadro e tal. Mas a dificuldade do aprendizado e da transmissão do conhecimento é muito por conta de que a sociedade muda muito rápido lá fora. Talvez a tecnologia chegue para o aluno até primeiro do que na escola. Às vezes o professor está trabalhando ainda no projetor, no retroprojetor, né, no slide, que não reconhece, e o aluno já não quer mais, ele já está na frente no celular, na tecnologia mais ativa, mais atual. Então, isso talvez gere um pouquinho de desencontro. Mas a presença do professor na sala de aula com o aluno, de qualquer forma, ainda é indispensável. Não tem como você fugir ainda do professor. E se tratando nessa questão da pandemia, a gente sabe que as aulas continuaram de forma remotas. Mesmo com as aulas remotas, a gente sabe que tem a dificuldade de alunos que não têm acesso ao aparelho, alguns que não têm nenhum acesso à internet.
Na visão do senhor, conhecimento é uma perca que vai demorar muito tempo para a educação superar, ou uma perca que, voltando às aulas, já é o primeiro passo para poder agilizar, para que essa perca não seja tão irreparável em um longo prazo? Com certeza, a perca existe, né? Não vamos dizer que vai se recuperar esse período de falta de conhecimento, de vivência escolar pelos jovens, não vai se recuperar rapidamente, porque conhecimento não é uma coisa que você adquire num piscar de olho, né? É todo um processo, né, de leitura, de interpretação, é todo um processo para você, né, adquirir um conhecimento. Então, vai levar um tempo para que isso realmente seja superado. Agora, lógico que o retorno das aulas presenciais, ou das aulas semipresenciais, como estão sendo, né, retornando agora no caso da Bahia, já é um passo grande para que as coisas comecem a voltar ao eixo, comecem a se retomar, né, recuperar esse prejuízo. Já é um grande passo. Mas o prejuízo existe e vai levar um tempo, porque a educação não se faz de um momento, é um processo longo. Seu Peixinho, no que se refere aos profissionais da educação, na sua visão, falta sim o reconhecimento na questão de leis, remuneração e outros aspectos que contribuem até para a motivação do melhor trabalho ser desempenhado? Olha, importante a gente falar desse ponto. Olha só, como categoria, né, profissionais da educação, a gente acha que eu, pessoalmente, não posso nem generalizar tanto, mas que precisávamos de um pouco mais, né, talvez, de valorização, não só pela parte governamental, pelos representantes, pelos governantes, mas para a sociedade como um todo. O trabalho do professor não é um trabalho simplesmente de vir na sala de aula e dar aquela aula e pronto. Antes ele tem que preparar aquela aula, né? No mínimo ele vai ver, ler o material, vai ler. O professor da área de exato, de matemática, vai fazer uma questão, resolver treinar, tipo, né? E isso é o início, depois vem para a sala, vai explicar para o aluno, tirar dúvida, depois então, volta, vai praticar com o aluno na forma de atividade, fazer avaliar esse conhecimento, rever o que precisa ser reforçado. Então é um trabalho que a gente precisa de tempo e às vezes a própria sociedade não reconhece que esse trabalho é um trabalho puxado, um trabalho, digamos que pesado. Então, realmente precisamos de um pouco mais de apoio da sociedade e, logicamente, que financeiramente a gente precisa ganhar um pouco mais, não está. Nesse momento é difícil, até porque você vê nesse momento de pandemia, o professor está em casa, mas ele está utilizando em casa ferramentas que às vezes são suas pessoais, nem sempre a escola vai dar todo o aparato que ele usa em casa. Para usar da escola, teria que vir para a escola e tal. E talvez a escola não tenha condição de dar a cada professor aquela condição. A gente conhece professores que têm lá no seu quarto praticamente um estúdio para transmitir a aula dele para o aluno. Então, precisa de reconhecimento realmente. Falando agora de jovens que nos assistem, tem planos de ser um profissional da educação no futuro. Que conselho, que dica o senhor daria para eles que nos acompanham também neste momento? Bom, primeiramente, dizer que educação é uma coisa fantástica. Quando você entra, você vai se apaixonando e parece que corre nas veias aquele sangue. Então você entra sabendo que você vai se apaixonar. Não vai achando que você vai ganhar um salário para enricar. Não vai. Mas você vai começar a se relacionar com pessoas, vai conseguir melhorar enquanto pessoa, porque você vai ver situações N, né, de alunos e tal. Então, a minha dica para o aluno, né, para o jovem, para o estudante das universidades que hoje vão entrar na área da educação, é que coloque o amor na educação e vá em frente, porque a educação com amor, ela é imbatível. A educação, ela muda o mundo, né? Diz que a educação sozinha não muda a sociedade. Tampouco a sociedade muda sem a educação. Então a gente precisa que isso seja levado, né, para os jovens, que eles coloquem amor na fase de estudo e lá na fase profissional na educação, que eduque com amor. Educação, como eu coloquei já, precisa de paciência, precisa
acolher as pessoas, porque vocês entram na sala de aula com 40 alunos, são 40 mundos diferentes, cada um com seus problemas pessoais, né, com suas particularidades, então precisamos acolher esse aluno, e da mesma forma que acolhe, você tem que orientar, você tem que informar, tem que apoiar na demanda desse jovem, para que esse jovem consiga realmente executar suas tarefas na vida, no dia a dia. Desde o adolescente que sai para fazer sua atividade da escola ou para brincar de bola no momento, então ele precisa de apoio para se sentir seguro, se sentir importante, a ponto de conseguir realizar suas tarefas a contento. E falando agora, lidando como diretor do Colégio Estadual Senhor do Bonfim. Volta às aulas depois de muito período, alunos retornam, lembrando que ainda existe um problema do transporte a ser solucionado aqui, mas falando na questão dos profissionais, professores. Como tem sido esse dia a dia desse retorno, a motivação dos mesmos, o senhor como diretor que trabalha diretamente nessa parte de motivar o professor, já que se tem essa dificuldade. Primeiramente, pandemia, insegurança de alguns, como também a questão da motivação do dia a dia, estar ali se doando, se dedicando para o desempenho melhor da profissão, tanto deles, como também dos alunos que precisam da educação. Como eu já frisei, o quadro de professores do Colégio Estadual é excelente, a gente tem bons professores. E mesmo em 2020, quando suspendeu as aulas, nós não ficamos parados. O Colégio Estadual, desde 2020, que vinha realizando atividades com os alunos, para que não deixasse esses alunos totalmente alheios à educação, à escola. Então, os alunos já tinham algumas atividades remotas para fazer em casa, devolviam. O ano todo de 2020 foi assim. Desde 15 de março desse ano, quando o governo anunciou o retorno de forma remota, os nossos professores vêm trabalhando incansavelmente. É como eu falei, se você vê lá naquela entrada, a primeira sala, é cheia de atividade, é aluno entrando, pegando, devolvendo, é pai e mãe que frequenta a escola, professor que vem e pega, vem deixar material, vem pegar material. Então a escola não parou em nenhum instante. E os nossos professores, que uma boa quantidade desses professores estão na faixa de idade já que já requer um certo cuidado. Não está naquela faixa de que a vacina vai chegar por último. Então, eles já estamos todos com a primeira dose da vacina e tomando essa semana a segunda dose. Tá? Uma grande parte começou a tomar desde a semana passada, antes desses dias estão tomando a segunda dose. Isso já dá uma certa segurança na questão do frequentar a escola, na questão do contato social com as pessoas. E a gente diz assim, mantenha a distância social, mas é impossível que você esteja na sala de aula com 40 pessoas, que você não se aproxime um pouco, às vezes, a mais do que 1,5 metro, como recomenda, né? Para tirar uma dúvida, o aluno não diz, professor, você vai um pouco mais próximo para orientar. Então, assim, com todo o cuidado, com toda a prevenção, o risco existe. Então, nossos professores preocupados com suas famílias, com seu próprio estado de saúde. Tem sido um trabalho desenvolvido com muita responsabilidade, muito cuidado e com motivação. Nossos professores têm motivado, eles entram em contato com o aluno. Nosso professor, como eu já falei, dá aula pelo Google Meet, aula online, ele deixa a atividade lá disponível para o aluno no Classroom. Ele tem atividade impressa para aquele aluno que não tem acesso à internet, ou que mora distante, né? Vai vir pegar na escola para fazer. Ele atende o aluno pelo grupo da turma no WhatsApp. Então, assim, é um trabalho que o professor perdeu, assim, por exemplo, o horário. Tem alguns que o aluno bota atividade, recado, meia-noite, ele só vai ver no outro dia. Às vezes o aluno queria a resposta naquele momento, até chateia, mas é difícil. Tem como o professor dar conta. Então, nosso professor é um professor que vem desenvolvendo as atividades, dentro do possível, até, digamos que extrapolando, a capacidade, a vontade, mas que ele vem superando. É um guerreiro, professor. Na sua opinião, a gente sabe que foi anunciado a partir de março, que as escolas estariam retornando, dependendo das capacidades das UTIs regionais, e aí foi feito um preparo das escolas, como também o álcool em gel, a organização das salas, para poder ofertar a segurança, a saúde, funcionários, professores, alunos. Na sua visão, já era tempo de retornar essas aulas? Foi um período que deveria ser um pouco antes? Ou era a hora mesmo? Não poderia fugir desse momento, já que temos também, similar à volta às aulas, uma queda nas UTIs.
É uma pergunta difícil, porque, assim, existem casos, né, de pessoas que têm, digamos que, a probabilidade maior de contrair o vírus, né? E isso assusta às vezes. Mas, por outro lado, a sociedade precisa entender que a vida continua, já que tem as autoridades, né, de saúde, dão uma certa margem de segurança, né, para retornar. Então, é hora realmente de recomeçar. É hora de recomeçar. Anteriormente, não, era difícil, as coisas ainda estavam, né, muito altas, as ocupações na Bahia, e a vacina não tinha nem iniciado. Você vê que a partir do momento que a vacina vai avançando, a gente vê, né, a questão das mortes, ainda está alta, tá, mas aqui próximo a gente as coisas que deu uma acalmada, né? Então a gente tem que retomar num determinado momento. Eu acho que esse momento, com toda a segurança, a questão do álcool gel, a medição de temperatura, a higiene das mãos, o distanciamento nas carteiras, nas salas, a orientação dos alunos, porque sabe que jovens, adolescentes vão se encontrar eufóricos, né, com tanto tempo que não brinca, na escola aquela brincadeira do aluno. Então tem que ter essa orientação de perto, no dia a dia, não pode... Porque o risco existe, mas a gente precisa realmente recomeçar. Seu Peixinho, a gente agradece pela entrevista, parabenizamos o senhor, como eu disse, o senhor está representando aqui a classe dos profissionais. E você que é profissional da educação, parabéns pelo seu dia, é uma classe que é primordial. Se eu estou aqui como repórter, tem ali o nosso cinegrafista, o senhor, a gente veio de um professor que nos educou, nos ensinou a chegar até onde chegamos. Então, profissional da educação, parabéns, parabéns, senhor Peixinho, muito obrigado. Deixamos o espaço, caso o senhor queira complementar com algo, acrescentar, considerações finais. Sinta-se à vontade aqui na ITV. Agradecer primeiramente, né, a ITV pela oportunidade de falar um pouco da educação. Nesse dia, que é um dia especial, né, onde faz uma homenagem a todos os profissionais que trabalham na educação. Então, meu parabéns a todos e dizer de que o profissional da educação, não só nesse momento, mas principalmente nesse momento de pandemia, tem sido um herói, tem sido um guerreiro, que não parou, como eu já falei, não parou. A gente vem trabalhando e preocupado com os adolescentes. Se existe uma pessoa, ou algumas pessoas preocupadas com a juventude nesse país, são os professores. Às vezes, o professor... É a classe que se preocupa com a adolescência nesse país. Porque veja quantos professores no dia a dia convivem com adolescentes. É quem conhece as sensações, quem conhece os comportamentos desses adolescentes e sabe que tem muito adolescente precisando de um convívio social nesse momento. Tem muitos adolescentes trancados nos quartos, em processo de depressão, processo de transtorno, de ansiedade. Então, o professor é uma classe que está preocupada com o adolescente nesse momento. Então, muito parabéns aos professores, aos profissionais da educação, todos, o porteiro, o cozinheiro, todos, porque é uma equipe que é o que faz a escola realmente andar. E a gente vai ter que continuar convivendo com o vírus, não sabe até quando, com muito cuidado, com muita atenção, mas com fé em Deus tudo vai passar e estaremos todos logo, logo podendo nos abraçar, chegando próximo, que é o que a gente gosta de fazer. O baiano é um povo que abraça, que a gente não pode perder essa essência. Muito obrigado. Muito obrigado. Então tá aí, foi a nossa entrevista do dia 6 de agosto, Dia Nacional dos Profissionais de Educação. E mais uma reportagem aqui para o programa Bonfim Notícias, Donato Costa.